Vocês conhecem a história de Eratóstenes? Bom, Eratóstenes, apenas com uma estaca e uma sombra, ele conseguiu medir a circunferência da Terra. E deduzir, então, que a Terra ela tinha uma circunferência e não era plana, como muitas pessoas acham que é. Bom, um certo dia, Eratóstenes ele estava em Siena, tá vendo? Passeando em Siena, e ele viu um poço. E ele percebeu que nesse poço em Siena ele não tinha sombra. Por que ele não tinha sombra? Pô, logo ele pensou, ele conhecia a geometria. Ele sabe que os raios do Sol, como o Sol está muito distante, eles chegam na Terra e é como se eles fossem paralelos, igual está no desenho. Esses raios laranjas são os raios do Sol, a representação. Então, se ele está chegando assim paralelamente ao poço, como nós estamos vendo aqui, ó, então não tem sombra nenhuma. Isso é o natural, pode acontecer. Só que não é natural na situação em que ele percebeu. Por quê? Porque ao mesmo tempo, meio-dia, no solstício de verão, em outra cidade chamada Alexandria, tinha uma estaca travada no chão e essa estaca, ela fazia uma sombra. Essa estaca, ela fazia uma sombra no chão. E logo ele pensou, poxa, como que pode em um lugar, nesse horário, que o sol está praticamente acima das nossas cabeças, no meio-dia, num poço, não ter sombra e ter sombra nessa estaca. Então ele começou a imaginar. Ele pensou que o único jeito disso acontecer é o quê? A Terra ela tendo uma curvatura. Então o que ele fez? Ele contratou uma pessoa para contar a distância do poço até a estaca. Essa pessoa, ela contou essa distância do poço até essa estaca de Alexandria. E ela achou 800 quilômetros de distância. Beleza. Agora ele indo lá em Alexandria e vendo essa estaca, como ele sabia muita geometria, o que ele fez? Ó, tá vendo que aqui nós temos um triângulo, ó. Tá vendo? Um triângulo retângulo. Ele tem o tamanho da sombra, ele tem o tamanho da estaca. Você pode achar o que você quiser aqui. Você pode achar a hipotenusa, você pode achar esse ângulo aqui, pode fazer a tangente aqui, achar esse ângulo. E várias coisas dá para fazer, né? Opa. Só usar a criatividade. Mas um dos ângulos que ele conseguiu achar foi esse aqui, ó. Ele achou esse ângulo aqui de 7,2 graus. Tá, mas por que esse ângulo é importante? Vamos ver. Ele imaginou o quê? Pô, já que as sombras não são do mesmo tamanho e a Terra pode ter uma curvatura, se eu estender essa estaca como se fosse até o centro da Terra, supondo que ela seja curva, e estender também uma linha do poço até o centro da Terra, que uma hora elas vão se encontrar, tá vendo esse centro aqui, ó? Elas vão fazer um ângulo entre elas. E esse ângulo que vai fazer, por geometria, é fácil ele mostrar que é igual a esse ângulo aqui, ó, que a gente acabou de achar. Porque eles são ângulos que chamamos de alternos internos. É trigonometria básica, que o pessoal, antigamente, ele conseguia fazer muito bem. E nós também, nós conseguimos fazer isso. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Ou seja, ele tem esse ângulo, ele tem esse pedacinho, agora é fácil, é só fazer uma regra de 3, vocês concordam comigo? Ó? Ó como fica. Sabemos que uma circunferência tem 360 graus, né? Então se ele achou que 7,2 graus dá 800 km, então ele sabe que 360 graus vai dar x, tá vendo? Porque 360 graus é a circunferência toda. Então, se multiplicar em cruz, ó, x por 7,2, isso por isso, nós vamos chegar no valor que ele chegou, que é 40.000 quilômetros. Ou seja, ele calculou, aqui ó, essa circunferência da Terra e achou um resultado muito, mas muito próximo, de 40.000 quilômetros. Bom, já com essa circunferência, aí você já consegue fazer um monte de coisa, né?